povo, quando liga já tem gente online, embora a gente não esteja vendo aqui, tá? Oi. Bom dia, povo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Você que é um Bom dia. Bom dia. Gente, bom dia. Estamos entrando um pouco mais cedo, viu? Estamos entrando um pouco mais cedo. Bom dia para todo mundo. Quem estiver já conectado, vai compartilhando, vai convidando os outros, vai acordando a galera da sua casa, porque já são 5 para as 9. Está na hora da escola dominical. Eu sei que parece que tá todo mundo de pijama, mas tá tudo bem. É. Tomar uma aguinha. Ok. Vou cantar pra gente começar. A começar em mim, quebra corações. A começar em mim, Quebra corações, pra que sejamos todos um. Bom dia, Solete. Como Bem-vindo ao Daí também. Bom dia em para vocês, casal. nós, a Bom dia, Noel. começar em Bom mim. dia, Elaine. Bom dia, Ariane. Quebra Você, a Sidão, que estiver aí, bom dia para ela também, viu? que sejamos todos um. Bom dia, presbítero Osmar. Tu és em Ângela, bom dia, seja bem-vindo. nós, Diego, Cássia. frieza que Bom dia, há de Paulinho. amor, Sejam bem-vindos. onde há ódio, Bom dia, Roseli. Bem-vinda, Karina. Bem-vindo, Guilherme. Guilherme da Karina, se estiver aí, viu? Do outro lado. Então, bem-vindos. a começar em Começar corações, pra que sejamos sejamos todos todos um, como tu és em nós. onde a frieza que haja amor, Onde há ódio, perdão, Bom dia, Dona Zilda. para Bem-vinda. que teu corpo cresça assim, Rumo à perfeição. a começar em mim. Começar Quebra corações, Bom dia, Safira. pra que Bem-vinda. sejamos Neto, se estiver aí também. Bem-vindos, viu? como tu és em nós, Como tu és em nós. Como tu és em nós. Quase 9 horas, estamos começando. Enquanto o povo vai chegando, vamos cumprimentando e vamos cantando, viu? Daqui a pouco começamos oficialmente a escola dominical. Nas estrelas vejo a tua mão, no vento ouço sua voz. Ele é o nosso Deus que tem cuidado de nós em tudo, tem suprido as nossas necessidades, está ao nosso lado, está conosco, nos amparando e dizendo assim, ó, não precisa ficar ansioso, eu estou com você, não se abata, não tema, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou Deus forte, Deus fiel. Vamos lá? Das estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do
longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir, sua graça Receber. Bom dia, Sandra. Em casa já? Ou está em Botucatu? Fala aí pra mim. Não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Aleluia. Tudo Ele Está em Bauru, Sandra? é pra mim. Bem-vinda de volta, então, né? Gabriel, bom dia. Jesus pra mim. Muito frio por aí, gente, porque aqui está gelado. Espero que vocês... Hoje eu acordei assustado com o despertador, porque a cama estava boa demais. Espero que vocês estejam bem agasalhados, para vocês participarem sem ficar batendo queixo de frio. Está muito frio hoje, né? Vamos cantar mais um cântico, amor? Mais um, vamos lá. Glória e majestade estão diante do nosso Deus. Manda o Força frio embora. e formosura no seu santuário. Salmo 96. Manda o frio embora, que canta para valer que ele vai embora. Cantai ao Senhor Um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Bom dia, Hilda, Egídio, bem-vindos, casal. a sua glória, e entre todos os povos as suas Maravilhas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. glória e majestade Estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Mais uma vez, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor. bendizei o seu nome. Bom dia, Thomas e Kelly, Davi, bom dia, família. Sejam bem-vindos. Anunciai entre as nações A sua glória, e entre todos os povos as suas Sidoca, bom dia, Sidoca. porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. glória
dia, Benedito. Bom dia, sua digníssima esposa. Eu fiz o casamento de vocês e eu peco por esquecer o nome. Darcy. Darcy também, que a memória da minha esposa é 15 anos mais jovem que a minha memória. Né? E olha, gente, apesar do frio de hoje, eu sei que vocês estão aí pularam da cama que nem eu. Hoje eu pulei literalmente da cama, porque normalmente eu acordo antes do despertador tocar, não é? Mas hoje eu estava num sono tão profundo que eu acordei assustado. Porque o frio faz a gente ficar, ó, na caminha, ó, enroladinho, feliz da vida, mas não melhor do que estudar a palavra de Deus. Então eu pulei da cama e já estamos aqui unidos, vamos estudar a palavra de Deus com alegria. Bom dia, Naíre, bom dia também o seu João Costa. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a escola dominical da manhã de hoje. Oi? Não. Pode falar? Esqueci de alguma coisa? Não. Então tá. Então vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado por esta manhã fria, gostosa, abençoada que o Senhor nos dá. Obrigado pela noite, pelo descanso e obrigado, Senhor, por renovar as nossas forças para mais um dia, primeiro da semana. De mais uma semana, Senhor, de muitas definições na nossa vida, na vida de todo este povo que passa pelo mundo todo por um momento atípico, extremamente atípico. Confiamos no Senhor e aguardamos na Tua providência para que logo, logo todos nós estejamos retornando à nossa rotina de maneira natural, tranquila, felizes, porque o Senhor tem cumprido a Tua vontade através de tudo que se passa na nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, cada família, cada pessoa que neste momento interage conosco para estudar a Santa Escritura. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos, Pai, e imploramos pelo perdão, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, com a palavra. Acho que eu ia fazer a oração inicial, né? Muito bem. Bom dia, Falar irmãos. com Deus é tão bom que eu até esqueci. Nós vamos já iniciamos, né, a escola dominical, essa manhã fria, mas em todos os momentos a gente tem a presença do nosso Deus, nos guiando, nos confortando, nos aquecendo os nossos corações. A sua palavra é um bálsamo, é um refrigério para os nossos corações e nos aquece, né? E graças a Deus que nós podemos acordar, despertar esta manhã, tivemos uma noite de sono, podemos abrir os nossos olhos e estarmos aí iniciando da melhor maneira, que é juntos, em comunhão, juntos virtualmente, não pessoalmente, infelizmente, mas podemos estar juntos no propósito de buscar a Deus, buscar a sua vontade para as nossas vidas, ouvir a sua voz nesta manhã, através da palavra, através do estudo. E eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, abençoe seus lares, os proteja, livre de todo mal, que Deus seja realmente aí o centro da nossa vida, a palavra do nosso Deus seja o centro, né, a vontade exclusiva para cada um de nós. Deixa eu cumprimentar aqui a Vânia, o presbítero Nilson, espero que a Júlia e a Isa tenham conseguido pular da cama aí mais cedo também, viu? Bom dia para vocês aí, família, bom dia. Então, meus amados, eu convido que vocês, já oramos, né? E nós vamos fazer a leitura bíblica. O texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Bom dia, Lloyd. Tá sozinha aí? Bom dia. Nós memorizamos aí o versículo 13, né? E nós faremos a leitura de todo este capítulo. Na quinta-feira nós fizemos o estudo bíblico e foi falado sobre o amor, né? Versículo que nós iniciamos aí. E muita gente lê esse texto, pensa muito assim que é um amor entre marido e mulher, namorado, namorada, mas não. Aqui Deus está falando para nós como deve ser o amor. O que é o amor, na verdade? O amor é algo que a gente não vê, né? Na verdade, a gente não é uma coisa concreta, é abstrato. Mas ele se evidencia nas nossas atitudes, na maneira como a gente age, né? E é muito fácil falar eu amo você, mas praticar o amor, exercer o amor, muitas vezes tem se tornado um desafio, principalmente nesses últimos dias que nós temos vivido,
né? Dias aí que com tantos problemas e às vezes a gente pensa somente no nosso eu, né? Na nossa família, só eu. E quantas vezes a gente esquece do nosso próximo que precisa da nossa destra, precisa da nossa ajuda, né? E o que nós temos feito? E aí o apóstolo Paulo, usado aí pelo Espírito Santo, ele mostra como que é o amor que é o dom supremo. E nós vamos fazer a leitura desse texto inteiro, 1 Coríntios, capítulo 13, e o último versículo aí nós vamos falar de cor, sem ler. Muito bem. Fátima, bom dia. Gustavo, bom dia. Espero que você esteja aí do ladinho da sua digníssima esposa. Ana Cláudia, bom dia. Sejam todos vocês muito bem-vindos, ok? Primeira carta, então, aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ver aí como que é o dom. Olha como Deus é perfeito, como é que Deus não nos desampara, não nos deixa assim, sozinhos. Ele não fala assim, olha, Deus não fala pra gente assim, ó, ame. Mas ele ensina aqui como amar, né? E ele fala assim, ao apóstolo Paulo, escrevendo aí aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos falar 13 juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13. Texto lindo da palavra de Deus, nos ensinando que o amor não é uma coisa tão simples assim. Não é algo que é uma coisa só assim, da boca para fora, né? O amor, ele, mesmo que a gente tivesse tamanho poder de transportar montes, imagina, é uma coisa que, humanamente falando, é impossível, né? Nunca vi na história da humanidade alguém que tenha conseguido transportar um monte. Mas o apóstolo Paulo coloca que mesmo se eu conseguisse fazer isso, se eu não tivesse amor, isso daí não seria absolutamente nada, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? Se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, que conhecesse todas as ciências, todos os mistérios, sem o amor não seria nada. Ou seja, mesmo que eu seja aí o presidente da república, se eu não tiver amor, não adianta. Não adianta eu fazer uma caridade, como o apóstolo Paulo colocou, né, que eu entregue os meus bens. Se não tiver amor nisso que eu faço, de nada adianta. Então, meus irmãos, eu desejo profundamente que, a começar do meu coração, nós possamos desenvolver esse fruto do Espírito tão precioso que é o amor. Possamos demonstrar, não nas palavras, mas nas nossas atitudes, o que é amar. E o mundo tem precisado do amor. As pessoas têm precisado conhecer o amor verdadeiro, que é a Deus. Como ele fala assim, hoje a gente conhece em partes, mas um dia nós veremos face a face a essência do amor,
que é Jesus Cristo, é o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. E que Ele mesmo nos ajude a evidenciar este amor, a ser luz neste mundo, porque quando nós somos luz, nós estamos demonstrando também o amor, nós estamos mostrando Deus nas nossas vidas. E quando nós desenvolvemos esse fruto do Espírito, o amor, nós também é uma maneira de a gente evangelizar, de mostrar Deus para as pessoas. Então que os nossos atos, as nossas palavras sejam palavras que transbordem, né, de amor. E nós vamos cantar esse cântico agora. Nós cantamos domingo passado, mas nós cantaremos novamente. É um cântico bem antigo que fala: meu coração transborda de amor, porque o nosso Deus é o Deus de amor. E só pode realmente ter um coração transbordante de amor quem realmente tem Deus em suas vidas, né? Se não tiver Deus, que é a base, que é a essência do amor, então, meus irmãos, não tem o amor verdadeiro, não tem a alegria verdadeira, não tem a paz verdadeira, né? E graças a Deus que Ele está aqui, Ele está dentro dos nossos corações e a gente tem essa oportunidade, nós temos esse privilégio que é poder mostrar a este mundo o que é o amor verdadeiro. Bom dia, Oscar Silas, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa, seja muito bem-vinda também. Todo o pessoal que já continua entrando, viu, se conectando, Deus os abençoe e sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Meu coração. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. É o Deus de amor. Minha alma está de permitir, às 19 horas estaremos juntos e nós falaremos então 1 Coríntios 13, 13, que foi o versículo então para a gente estar memorizando nessa semana que se passou. Para esta semana agora que se inicia, eu convido a vocês que abram as Bíblias de vocês. Vou pedir para a Caris colocar como o versículo da semana. Caris, só enfatiza que é o versículo da semana, fazendo um favor, tá, minha filha? 2 Coríntios, capítulo 4, é um texto muito conhecido, mas é um texto que nos encoraja e nós estamos precisando, né, de encorajamento para a gente não desanimar. A igreja nesse momento tem que se manter firme, né? Nós, como filhos de Deus, precisamos estar unidos mais do que nunca, né? Mesmo que não dê para estarmos unidos aí fisicamente, mas que a gente esteja unidos em oração, buscando a Deus,
falando, Senhor, me ajude para que os problemas que eu estou enfrentando, os leões que eu preciso aí enfrentar todo dia, não sejam maiores do que a minha fé, Amém. do que a minha confiança, do que a minha esperança no Senhor. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Bom dia, Lídia, presbítero Garmes, sejam bem-vindos. Cassiano, se estiver nos vendo aí também, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês, tá? Vamos abrir então 2 Coríntios, é só um pouquinho para frente, né? Então é o outro livro. No capítulo 4, versículo 16. Muito fácil, né? E aí eu peço depois em casa que vocês leiam, aí podem ler o capítulo inteiro, até mesmo para vocês entenderem, porque esse versículo vai começar por isso, né? Com essa conjunção aí, né? Ele está ligando uma ideia, está concluindo, na verdade, uma ideia. Ele começou a falar, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre várias coisas e ele conclui, né? Falando, então, olha, por isso, ok? E aí eu convido que vocês leiam depois em casa, durante a semana, o capítulo todo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Esse nós vamos ler juntos, ok? Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Ô mãe, pra mim esse... 2 Coríntios 4, 16. É só abrir lá no 1 Coríntios. Isso, mais pra frente. Mais pra frente. Isso, é 2 Coríntios. Então, é um texto que, é longo, não é? É fácil, né? Então, lembra assim, ó, mesmo que o seu homem exterior, o que é o nosso homem exterior? O nosso corpo. Mesmo que o nosso corpo aí esteja em frangalhos, cansado de tanto baque, às vezes parece que aquela nuvenzinha preta tá só na nossa cabeça, né? Com raios e tempestades e trovoadas. Mas a gente não deve esquecer que mesmo que o nosso homem exterior está corrompido, cansado, fatigado, o nosso homem interior, ele deve ser renovado dia após dia. Então, é um texto fácil de compreensão, fácil assimilação, e nós vamos conseguir memorizá-lo. À noite a gente reforça, mas nós vamos fixar ainda hoje 1 Coríntios 13, 13, onde nós estaremos falando sobre o amor, né? Vamos viver este amor, vamos demonstrar este amor, vamos mostrar ao mundo a essência do amor, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana... Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda, minha irmã. Essa semana nós temos um aniversariante na nossa igreja. É mesmo? Pois é. Né? Essa semana vai ter festa no AP, no apartamento. Tá todo mundo convidado, gente. Vem de máscara, passa álcool em gel e vamos ter festa aqui essa semana, se Deus quiser. Quem é o favorecido? Quem é o privilegiado? É aquele que a gente tem aí a bênção de desfrutar, né? Quase 23 anos juntos. Da presença. É verdade. É igreja! Então essa semana, então, o pastor estará completando aí, assoprando mais uma velhinha, né? Mais uma primavera. Então, por isso os irmãos vão ter mais paciência ainda, porque, né, coitado, ele tá mais velhinho, logo vai estar tirando aí seu cartão do idoso. Então, tenham paciência. Nada disso, vai demorar um pouquinho ainda. Né, às vezes tem os lapsos de memória, as trocas de pessoas, Jesus com Genésio, não, se ele não troca não, mas troca aí. A Maria com José, José com a Maria, né? Então, se continuar, eu prefiro não fazer aniversário. Então, às vezes ele fala, Elolica. É mais ou menos assim, troca todo mundo, então, mas não cachorra de caralho. Exatamente, mas orem por ele. E essa semana, então, na nossa lista de aniversariantes da igreja, então, é exclusivo. Então, essa semana, dia 29, nós teremos festa, se Deus assim permitir, né? E eu convido os irmãos, então, que orem, vamos fazer uma oração por ele.
E se tiver mais algum aniversariante, vão colocando nos comentários também. Não me deixem sozinhos. E aí a gente pode estar orando agora, não vai dar tempo, porque nós vamos fazer a oração agora, por causa do nosso horário. Mas aí à noite a gente enfatiza novamente e aí podemos orar por você também, ok? E aí fica uma coisa mais pessoal, porque a lista que eu tenho são dos aniversariantes da igreja. E vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o Senhor pela vida, pelo dom da vida. Obrigada porque é maravilhoso, ó Deus, receber do Senhor tantas bênçãos e uma delas é o dom da vida, Senhor Deus. Obrigada porque cada aniversário que completamos estamos mais próximos da salvação. Na verdade, cada dia que se passa na vida do cristão. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque se for assim da tua vontade, o pastor há de completar mais um ano de vida durante essa semana, meu Deus amado. Obrigada por sua vida, por sua dedicação aos estudos, por ele conduzir o teu povo, ó Deus, de maneira sábia, ó Deus, pelo esforço que tem sido feito, ó Pai, para estar sempre levando a Tua Palavra aos nossos corações. Abençoa, Jesus amado, capacita-o cada vez mais. Ó Deus, abençoe sua saúde, abençoe sua integridade, ó Deus, física, emocional, espiritual. Que ele seja sempre, ó Deus amado, amparado pelo Senhor. Ó Deus amado, que suas palavras, suas ações, todas estejam sempre, ó Deus, respaldadas, ó Pai, na Tua Palavra, que Ele seja, ó Deus, sempre ungido, ó Deus, os seus lábios para falar sempre da Tua Palavra aos corações das pessoas, ó Deus. Dê sabedoria a Ele, abençoa, dê anos e anos de vida, Senhor Deus, felizes, abençoados pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor o conduza em tudo. Tenha misericórdia, meu Deus amado. Louvado seja o teu nome por tudo. Abençoa-nos, ó Deus, no restante deste domingo. Abençoa-nos agora, onde ouviremos a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Edifica a nossa vida, Senhor Deus. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz, ó Deus, com ouvidos espirituais. Não somente escutar a tua palavra, mas que ela entre bem profundamente dentro do nosso coração, que faça morada na nossa vida e que possamos praticá-la todos os dias, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito amém. Bem. Dessa vez, então, eu passo a palavra para o pastor. Que Deus abençoe cada um de vocês. As meninas irão com a Caris, que estarão aí estudando. Hoje nós vamos ter aulinha para elas aqui. Você aí, se tiver alguém precisando, nós ainda não nos organizamos. Calma, gente, aqui, olha a câmera. Ó. Caso vai chegar a câmera mais para frente. Eu vou. Isso. E aí nós vamos conseguir, tá bom? Tá bom. É para pegar os dois ou só? Isso. Só um? Tá, então foca aqui, porque se for o caso, se minha esposa precisar sair daqui correndo para acudir alguém, ela sai, né? Sem problema. Silas, bom dia. Deus te abençoe, meu irmão. Dona Dulce, seu Nilson, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. Lina Navarro, bom dia também. Seja muito bem-vinda, tá? Vamos seguir adiante, então. Pode ir, minha filha, com as meninas. Tudo bem, vamos lá para o papai começar aqui, para o papai se concentrar, porque senão, aguardem lá, por favor, porque vocês vão ter a aulinha de vocês também, tá bom? Meus irmãos, eu escolhi para a nossa meditação de hoje uma passagem bíblica muito conhecida, a história que está narrada lá, muito conhecida, escolhi para extrair algumas lições para a nossa vida hoje. Está em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, eu vou ler, ou nós leremos, né? Do versículo 22 até o versículo 25. Vou repetir, hein? Seu Bonora pediu para eu falar bem claro. Eu coloquei. Tá, então, mas mesmo assim ele pediu para falar. Então, para o seu Bonora aqui, se não estiver acompanhando agora, vai ver depois. Lucas 8,
22 a 25, tá bom? Então, abriram aí suas Bíblias, está fácil. Vai ao Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, logo no início do Novo Testamento. Vamos ver então? Aconteceu, num daqueles dias, entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus e bendito Pai, a Tua palavra acaba de ser lida, Senhor, aqui neste lugar, na nossa casa. Sei que neste momento ela está sendo lida e tem sido estudada em muitos outros lugares. E, ó Deus, todos nós que a temos nas mãos, com o compromisso de transmitir à Tua igreja, Senhor Deus, o alimento espiritual, precisamos da iluminação do Teu Espírito para falar de acordo com os Teus oráculos, nunca de acordo com a nossa própria consciência. Por isso, Senhor, ilumina-nos. Tem misericórdia de nós. Fale ao nosso coração aqui e ao coração de cada um que nos acompanha na manhã de hoje. Nós imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, povo. Olha, Laís chegou. Laís, bom dia, Laís. Tá frio aí? Deve estar frio por aí afora. Todos vocês devem estar enfrentando essa corrente, essa frente fria, não é? O inverno se aproxima. Começou ainda não, né? Inverno. O inverno se aproxima, então está chegando a hora de tirar os agasalhos do guarda-roupa, né? Para poder começar a enfrentar com tranquilidade. Eu estou aqui quentinho, viu, gente? Espero que vocês estejam também aí. Olha, essa semana eu estive pensando num hino. Eu acho que ele não está no nosso novo cântico, não. Na letra dele. Porque eu estive vendo lá no YouTube algumas músicas que foram gravadas há muitos anos com o nome do título era Os Mais Belos Hinos do Cantor Cristão. Meu pai gostava muito de muitas músicas tocadas lá. E eu de vez em quando dou uma acessada porque eu também gosto. E uma delas começa dizendo assim, ó: atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Então, eu estive pensando na letra desse hino. Frester entrou, Curitiba está muito frio. Frester, Curitiba deve estar um gelo. Seja bem-vindo, Frester. Quanto tempo aí, rapaz? Prazer ter você aí, viu? Muito bem, então, a letra desse hino é muito linda, não é? Esse trecho é parte, como eu falei, do hino do cantor cristão, que eu não lembro o número agora, que convida o frágil ser humano a confiar as suas tribulações nas mãos de Jesus, não é? E é pensando nisso que no estudo de hoje eu pretendo refletir sobre a maneira como todos nós devemos agir estando chafurdados em adversidades. Ô meu pai, deixa eu acordar direito, né? Estando chafurdados, atolados em adversidades que se multiplicam à nossa volta. Então, esse é o texto escolhido, nós vamos examiná-lo enfatizando os seguintes pontos. O primeiro deles, a necessidade de estar preparado, ou estarmos preparados, né? Onde é que nós vamos ver isso no texto? Já vamos ver lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vamos prosseguir. Então grave aí, ó. Primeiro ponto, a necessidade de estar preparado. Era um final de tarde,
aquele dia. Jesus estava muito cansado. Havia sido um dia intenso e Jesus havia passado o dia ensinando as multidões, curando enfermos também. Desse modo, ele precisava se afastar da multidão e descansar. Essa é mais uma das muitas demonstrações das limitações humanas do Senhor, não é? Da sua humanidade. Então Jesus tinha fome, Jesus sentia sede, Jesus tinha cansaço, o que nós vimos aqui, não é? Lembrem que Jesus chorou, pelo menos em 2 ocasiões registradas na Bíblia, Jesus chorou. Por onde Jesus passava, ele era sempre seguido por muita gente interessada em ouvi-lo, falava com autoridade, falava profundamente ao coração dos seus ouvintes, ou seguiam porque precisavam de algum milagre. E, além disto, né, o caminho, mesmo que o caminho que fosse mais curto, o caminho que levava ao outro lado do mar da Galileia, né, Jesus optou por atravessá-lo de barco. Né, mesmo que por terra fosse um caminho mais curto, Jesus precisava de descanso. E o modo de fazer isso foi entrando no barco com os discípulos para ir para o outro lado. Entretanto, há outro detalhe que é muito importante, logo deixaria de ser detalhe, não é? Detalhe nas minhas anotações. Jesus estava prestes a manifestar o seu grande poder aos discípulos, fazendo algo que eles jamais haviam visto. Jamais. O Mar da Galileia se encontra a uns 220 metros abaixo do nível do mar. É um mar cercado por montanhas. E ele tem, assim, de largura, em torno de 20 quilômetros e 12 de comprimento, aproximadamente isso aí. E por causa disto, né, havia o vento que descia das montanhas do Horebe, aquele vento gelado que de repente, chocando-se com o calor, provocava muitas vezes várias tempestades no meio do mar. O que aconteceu naquele dia. E não havia motivo para se preocupar a princípio, porque os discípulos, a maioria dos discípulos era feita de pescadores, não é? Vários deles eram pescadores, então eles estavam acostumados a navegar no Mar da Galileia e até mesmo a enfrentar ondas bravias. Eram homens experientes, eram homens preparados. Lembra que é o primeiro ponto aqui, estar preparado. Eles eram homens experientes e homens preparados. Apesar desta experiência e desse preparo, todos eles foram apanhados repentinamente por uma tempestade, conforme nós acabamos de ver aqui no texto. A essa altura, Jesus tinha adormecido tão profundamente que, mesmo vendo a tempestade, ele não despertou do sono. Jesus não estava fingindo que estava dormindo. Jesus estava exausto. E mesmo com a tempestade, que levantou ondas gigantescas e levava o barco de um lado para o outro, Jesus dormia profundamente. Qualquer um, na nossa geração, diria assim que aconteceu ali um fenômeno natural. De certa forma foi mesmo, né? Outros diriam que era uma manifestação da fúria da mãe natureza. Aí já começa a complicar, porque atribuem à natureza personalidade e dizem que ela, quando entra um vulcão em erupção, quando a terra treme, quando vem tsunamis, essas coisas, assim, a fúria da mãe natureza. Essa história de mãe natureza não é bíblica não, né? Outros diriam, eu coloquei esses dois pontos, né? O fenômeno natural e a mãe natureza. Entretanto, nós sabemos que, apesar de ser um fenômeno natural que ocorria naquela região, quem sempre tem o controle absoluto sobre os céus e a terra é... Quem vai responder aqui perto de mim? É Deus. Deus. Né? Deus é que tem o controle absoluto sobre os céus e a terra. Então, do mesmo modo como nós cremos que Deus está por trás de tudo o que ocorre na natureza, desde as pequenas até as grandes coisas, e aí eu vou pedir a Márcia que abra lá para mim, por favor. Aí são 3 textos, vocês podem acompanhar aí, tá? Mateus 10, 29. Depois vamos abrir no Salmo 147. Depois em Isaías 40.
Então vou repetir o parágrafo aqui, ó. Do mesmo modo que cremos que Deus, como cremos que Deus está por trás de tudo que ocorre na natureza, desde as pequenas até as grandes coisas, assim também nós sabemos que havia um propósito neste evento isolado aí, assustador, que os apanhou de surpresa na travessia do mar. Então vamos ver em Mateus 1, Mateus 10, 29. O que diz lá? Não se vendem dois pardais por um Asse. Ah, tá, uma pergunta que estava longe. Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Nenhum pardal, passarinho, sem valor comercial, nenhum deles cairá sem a permissão do vosso Pai que está no céu. Outro texto é o Salmo 147, 7, 8 e 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, vai lá no Salmos 147, versículos 7, 8 e 9. E acompanhe, por favor. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. 8 e 9 também, né? Isso. Isaías 40, 26. 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Então esses textos mostram como Deus está acima de toda a criação. É obra das suas mãos, então, como ele coordena, não é, as coisas de maneira maravilhosamente organizadas na sua disposição dentro desta infinita criação. Muito bem, a situação dos discípulos ali no Mar da Galileia era muito complicada. O barco começou a afundar, é o que está lá no versículo 37 do capítulo que nós lemos, não é? Então, a essa altura, os discípulos deveriam já estar fazendo todo o esforço para evitar um naufrágio. Eles provavelmente já haviam enfrentado muitas situações semelhantes, mas nada comparado àquilo que estava ocorrendo naquele momento. Então, tendo eles esgotado todos os recursos, o que é que eles fazem? Vendo Jesus dormindo profundamente, então eles acordam Jesus. Mestre, não é? E isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro que a necessidade que nós temos de estar sempre preparados para todas as circunstâncias. E quando surgem algumas e nós olhamos para nós e percebemos a nossa limitação, percebemos a nossa fragilidade e esgotamos todos os nossos recursos, então surge no momento um pedido de socorro, que é o segundo ponto. Então, primeiro, estar preparado, a necessidade de estar preparado. Segundo, um pedido de socorro. Então eles gritavam: mestre, mestre, estamos perecendo. É claro que eu estou falando aqui muito tranquilo, estou sentado no sofá da minha casa, né? Imaginem eu lá no meio do oceano, no meio do mar, embora o Mar da Galileia fosse pequeno, mas eu já disse que a extensão era enorme, né? E por outro lado não seria chamado de mar, né? Então, pela extensão, provavelmente não dava para ver outro lado. Quem conhece o lago Titicaca, lá na Bolívia, você não vê o outro lado do lago. Ele é enorme, parece um oceano. Há rios também que são assim. E então, quando a tempestade chegou, as ondas eram enormes e o barco era solapado de um lado para o outro. E então os discípulos tentavam a todo custo se salvar daquela situação, escapar dela. Como eles não viram condições e nenhuma possibilidade, gritavam: mestre, não te importa que pereçamos? Ou, Senhor, socorre-nos. Aí eu citei 3 textos, porque um está em Lucas, outro está em Marcos e outro está em Mateus. São expressões semelhantes, né? Essas 3 colocações parecem divergir, elas divergem na forma, mas traduzem muito bem o desespero que tomou conta dos discípulos.
Imaginem todos apavorados e gritando ao mesmo tempo. Naquele momento de desespero, ninguém falou assim, ô João, vai lá, acorda Jesus, ou então, Pedro, acorda o mestre. Não, todos muito apavorados, gritando um de um lado e de outro. Imagine, mestre, socorro, mestre, não percebe que estamos perecendo? Mestre, nós estamos afundando. Então, preste atenção, como eu disse, eles estavam submetidos a uma condição extremamente atípica. E nem a sua experiência no mar, não é? Como pescadores que eram, os fez preparados para a dimensão deste enfrentamento. O que acontece? Jesus, por outro lado, permanecia descansando, dormindo, até ouvir o clamor dos seus discípulos, que pareciam estar frente a frente com a morte. Você já deve ter visto, né? Pela televisão, pelo YouTube, quantas imagens eles captam de tempestades em alto mar. A coisa não é bonita, não é bonita. O barco estava sendo tragado por grandes ondas que eles não estavam dando conta de enfrentar. Não havia qualquer perspectiva de saírem vivos daquela tempestade, não havia. Por isso eles ficaram apavorados e gritavam por socorro. Jesus poderia ter em mente preservar apenas a vida deles. Se Jesus tivesse acordado porque eles gritaram e chamaram Jesus, e Jesus levantasse pensando assim, eu vou salvar os discípulos e a mim mesmo dessa situação. Ele poderia só pensar nisso, mas o propósito vai muito além, nós vamos ver daqui a pouco. Jamais passaria pela mente dos discípulos, e se nós não tivéssemos o texto todo aqui, tampouco pensaríamos algo que fosse além da mera salvação daquelas circunstâncias. Eles não imaginavam o que Jesus estava por fazer. Eles já haviam visto Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, dar respostas rápidas, com sabedoria, uma sabedoria sem precedentes, a todos que o interpelavam. Jesus nunca deixou alguém sem resposta, a não ser no período da sua crucificação, das afrontas que fizeram. Não é? Jesus optou pelo silêncio, porque aquelas perguntas eram tão absurdas e tão tolas que não mereciam resposta. Muito bem, mas durante seu ministério, Jesus não deixou ninguém sem resposta quando eles procuravam aprender e mesmo quando procuravam confrontá-lo com a lei, com a verdade. Então, eles haviam visto Jesus fazendo tudo isto, mas nada parecido com o enfrentamento de uma grande tempestade. Vamos ver aí em Lucas 7, 20 a 22, o que é que os discípulos já haviam contemplado por obra das mãos de Jesus. Vejam lá. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Então, eles já tinham visto estas obras das mãos de Jesus, obras maravilhosas, extraordinárias, não é? Agora, nem eles nem Jesus haviam enfrentado uma situação desta natureza. O que é que eles podiam imaginar agora que Jesus era capaz de fazer? Eles que viram Jesus curar a cegos, surdos, mudos, leprosos, ressuscitar mortos, o que que Jesus ia fazer agora? Como Jesus ia evitar que o barco afundasse? Eles não faziam ideia, mas eles sabiam que precisavam de socorro. E o único em condições de fazer alguma coisa naquele barco era Jesus, porque eles já tinham tentado tudo o que eles sabiam fazer em termos de dar um jeito em situações emergenciais desta natureza em alto mar. Bom, algum tempo depois desse episódio, eu falo algum tempo, mas anos depois desse episódio, o apóstolo Paulo esteve diante de uma situação muito parecida. Eu vou pedir a Márcia que leia lá em Atos 27, a história do naufrágio que Paulo sofreu e o livramento que Deus deu, que foi bem diferente do que aconteceu aqui.
Atos 27, 13 a 20. Acompanhe na sua Bíblia aí, está pertinho de Lucas. Lucas, João, Atos, viu? Atos 27, 13 a 20. Vamos ouvir. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeado mais para perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, à custa de conseguirmos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que se dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Agora do 41 ao 44, aí mesmo, por favor, amor. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar aos coríntios, incluindo este naufrágio, de como Deus o livrou neste naufrágio que está descrito aí no texto, em Atos. Vejam, os apóstolos estavam passando por algo parecido agora. O que Jesus podia fazer? Esta é a grande questão. É incrível, e eu destaco aqui, como uma tempestade, se a gente está na casa da gente, vem um trovão, bum, né? Muita gente se assusta. E olha, nós estamos em casa. Agora imagine se no meio do mar, as ondas agitadas, o vento forte e todo aquele barulho naquele momento e o barco sendo lançado de um lado para outro. Jesus dormia. Jesus estava tão cansado que ele dormia. A tempestade não foi capaz de despertar Jesus do sono. Alguém poderia dizer assim, não, Jesus estava fazendo de conta para dormir. Não, tem gente que defende isso, viu? Não é verdade, não. Jesus dormia. Não acordou ao barulho da tempestade, ao movimento do barco, mas ele despertou ao pedido de socorro dos discípulos. E assim, magistralmente, Jesus se levanta e aí se dirige ao mar e ao vento e ordena-lhes que se acalmassem, ou que se acalmem, não é? Foi isso que ele fez. Jesus se levantou, ordenou ao mar e ao vento. Jesus não deu ordens aos discípulos. Jesus deu ordens à natureza, ao mar e ao vento, mandando que se aquietassem. Isso não deveria surpreender os discípulos que estavam aterrorizados, porque eles estavam diante do Criador do universo. Jesus é citado em João 1,3, por favor, como tendo uma participação ativa na criação. Vejam lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, meus irmãos, certamente o Criador, Jesus, que pôde muito mais, do nada criando tudo, não poderia agora o menor, que seria fazer aquietar a tempestade, acalmar o mar e o vento, ele não poderia? Claro, nós sabemos que poderia, e foi isso que aconteceu. Ele deu a ordem, versículo 24, tudo cessou e veio a bonança, num gesto sincronizado, viu, gente? Porque às vezes o vento para e as ondas continuam ainda agitadas, etc. Jesus se levantou, deu ordem ao mar e ao vento para que se aquietassem, e eles, num gesto sincronizado,
acalmaram-se, né? Ou se acalmaram. Os discípulos que estavam aterrorizados com a tempestade agora ficaram atônitos diante do que eles estavam presenciando e perguntavam entre si mesmos: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Os discípulos conheciam Jesus, eles já tinham visto tudo aquilo que a Márcia acabou de ler aqui, em termos de milagre, né? Os doentes sendo curados, mortos sendo ressuscitados, etc. e tal. Mas eles agora estavam diante de Jesus, vendo ordenar a natureza inanimada que se acalmasse. E não foi uma coisa que foi acontecendo paulatinamente. Então, cessou o vento, aí o mar foi se acalmando. Não! Imediatamente eles lhe obedeceram. Se alguém quiser comentar aí, eu esqueci de falar, viu, gente? É escola dominical e eu não devo ficar falando sozinho não, tá bom? Agora que eu estou chegando no terceiro ponto é que eu falei isso. Estamos diante da concretização do propósito de Deus com aquela travessia para outra margem do mar. É preciso lembrar então primeiro que, de acordo com o texto, nós vimos preparo e despreparo. Por isso eu coloquei lá, a necessidade de estar preparado. E agora, num segundo momento, surge um pedido de socorro. Quando se esgotaram todos os recursos dos discípulos, então surge não apenas um, mas surgem vários gritos de socorro. Socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor, Mestre, socorre-nos. E então, em último lugar, digo aqui, Deus é glorificado. Do mesmo modo, meus irmãos, como ficou evidente o terror que acometeu os discípulos que se viram diante da morte, agora, o temor que toma conta deles é resultado de vivenciar a manifestação de um poder de uma magnitude tremenda, algo que eles nunca haviam visto. Nenhum deles jamais tinham observado ou visto, presenciado a natureza ser dominada e subjugada tão extraordinariamente. Nenhum deles jamais havia visto isto. Jesus não ignorou o comportamento dos discípulos, nem antes e nem depois, nem antes da tempestade, aquele apavoramento e aquele desespero todo, e tampouco desprezou o seu comportamento atônito diante dele, diante da postura que ele assumiu de ordenar ao mar e ao vento que se aquietassem. Jesus não ignorou isso. E então, volta-se para os discípulos e o que é que ele diz? No versículo 25 de Lucas 8. Mateus 8, pode ler também. Mateus 8, 26. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aí dá o texto que nós lemos de Lucas 8, versículo 25. 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Como eu disse, meus irmãos, os discípulos conheciam Jesus. Conheciam porque haviam presenciado, não haviam ouvido falar. Eles haviam visto a manifestação do seu poder na cura de enfermos, de possessos, não é? Quantas vezes Jesus expulsou demônios de pessoas e até a ressurreição de mortos. Entretanto, qualquer homem, inclusive os discípulos, saberia que somente Deus exerce tamanha autoridade sobre a natureza. Só Deus pode mudar o tempo. Vamos ver o que está aí no Salmo 65, do 5 até o 7. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Só Deus podia fazer o que Jesus fez, e os discípulos sabiam disto. Sabe outra coisa interessante? Os discípulos, melhor do que todos nós, conheciam bem o Salmo 23, Salmo de Davi.
aquele ponto em que ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Os discípulos conheciam esse salmo. Não era hora de lembrar dele. Não era hora de ter a calma que o salmo propicia na sua orientação, na sua colocação? Pois não, amor. Fernando coloca assim, geralmente os pescadores enfrentam tempestades em alto mar, mas por que nessa situação houve tanto medo, já que alguns discípulos eram pescadores? O medo faz parte da natureza humana, Frester. Não, Fernando. Fernando, desculpa, Fernando. Fernando está lá no Rio Grande do Sul também, não é, Fernando? Isso, ele colocou muito frio, por sinal, lá. Olha, está na natureza humana, é uma coisa incrível, não é? Vejam como outros grandes homens do passado tiveram medo. A semana passada eu citei o caso de Elias, grande profeta, que fugiu da rainha Jezabel. Ele teve medo de ser morto, não é? E fugiu de ser morto pelas mãos daquela mulher cruel. Então, o medo, ele está na natureza humana. Não faz parte, obviamente, da nova natureza que Deus coloca no nosso coração. O medo é algo que precisa ser vencido. É algo que tem que ser trabalhado dentro de nós. Como tantas outras virtudes que estão presentes na nossa vida, que são inerentes ao Espírito Santo. São resultados da obra do Espírito na nossa vida. Então, os discípulos também tinham a nossa natureza. Eram tão frágeis e limitados como nós. Então, ao virem a tempestade, eu confesso sinceramente que se eu estivesse em alto mar e diante de uma tempestade desta envergadura, eu temeria também. Talvez fosse até uma tempestade fora do comum, que eles já tivessem passado. Hoje mesmo, qualquer homem experiente, vamos aqui invocar um exemplo de 1912. Quem não se lembra da clássica história do navio Titanic que afundou? Homens experientes estavam à frente, pilotando o navio, conduzindo o navio. E vocês acham que eles não foram tomados de pavor quando viram aquelas águas geladas inundarem cada corredor, cada cabine do navio, e eles não podiam fazer nada além descer a pequena quantidade de botes que havia para salvar menos da metade da tripulação, dos que estavam lá? Tem aquele filme também, Tormenta em Alto Mar, Mar em Fúria, né? Que também relata a história de pescadores que vão ao alto mar e enfrentam uma teia, ficam amedrontados. Não é de assombrar, não deve nos causar apreensão ver os discípulos apavorados. Não, isso não. Seria complicado ver Jesus apavorado, concorda? Jesus vendo a tempestade, o que está acontecendo? Meu Deus, não, ele é Deus, né? Então, Jesus, do jeito que dormia tranquilo, se levanta tranquilo e ordena a sua criação que lhe obedeça. Agora, eu estou invocando aqui o Salmo 23, que os discípulos conheciam como bons judeus que eram, muito melhor do que qualquer um de nós. Ainda, repito, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Gente, eles conheciam. Uma coisa é saber aqui, e outra coisa é a hora de passar pelo vale, não é? Outra coisa é estar no olho do furacão, ou da tempestade, literalmente falando. Não há qualquer menção a respeito de alguma tentativa dos discípulos quando Jesus fala homens de pequena fé, eles não procuram se justificar. Na verdade, eu imagino que naquele momento deve ter havido um reverente silêncio que tomou conta desses homens, porque eles enxergaram que estavam na presença de Deus encarnado, na medida em que perguntam entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, aqui nós vemos cumprido o propósito principal da manifestação deste poder, como lemos lá em João, no capítulo 20, 30 e 31. Amor, por favor. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Enquanto alguns viam ali, na pessoa de Jesus, apenas o filho de um carpinteiro ou de uma jovem senhora chamada Maria, Deus concedeu a graça de se revelar a muitos outros
pela manifestação do seu poder, salvando-os, concedendo vida eterna, nos termos que está aí, que se encontram aí em João, no capítulo 20, versículo 32, né? 30 e 31. 30 e 31. Então, Jesus está dizendo, João está dizendo, não é? Jesus, na verdade, esse foi um dos extraordinários sinais que Jesus realizou. E olha, extraordinário diante dos extraordinários. Porque fazer um cego enxergar era uma coisa extraordinária. Fazer um paralítico andar era uma coisa extraordinária. Tirar o morto da morte era uma coisa extraordinária. Agora, estamos diante de um evento ainda mais extraordinário, que era ordenar a natureza, que não se personaliza. O vento não tem personalidade. O mar não tem personalidade. São seres inanimados. Então, diante das extraordinárias manifestações de poder, os discípulos estavam diante de algo ainda maior, que era o controle sobre a natureza. Então, desse modo, nós chegamos à conclusão do estudo na manhã de hoje. Vamos ver quais são as lições para estes nossos dias. Em primeiro lugar, geralmente, nós todos estamos preparados para o enfrentamento de várias situações que não são comuns, não é? Eu reservei, a Márcia está apontando um hino aqui, que eu reservei para deixar para o final do nosso estudo, que aborda exatamente sobre isso. 2 e 4. Então, nós estamos preparados para várias situações comuns, não é? Mesmo problemáticas. Não é? Toda família tem situações, pais que têm filhos pequenos, estão preparados para uma emergência qualquer, de tratar algum idoso, enfermo, coisas dessa natureza. Nós estamos preparados, coisas que não são comuns. Mas isto não significa que nós estamos preparados para alguma adversidade ou dificuldades maiores, extraordinárias, que possam surgir diante de nós. Então, como os discípulos eram pescadores, estavam preparados para lidar com certas situações adversas no mar, não significa, como nós vimos aqui, que eles estavam preparados para o extremo, para uma situação terrível de uma tempestade que não pode ser controlada. O barco eles perderam o controle da embarcação. Eles viram que estavam afundando, iam naufragar e viram a morte diante dos seus olhos. Cessaram seus recursos e correm a Jesus e pedem socorro. Nossa situação não é diferente. Há coisas que nós podemos resolver, mas há muitas delas que nós não damos conta. E quando nós percebemos isto, o que é que nós fazemos? Socorro, Senhor, né? Socorro. Esquecendo muitas vezes que mesmo na solução de coisas mais simples, Deus é que está nos conduzindo, Deus é que está nos ajudando a solucionar os nossos problemas do cotidiano, certo? Outra lição que nós vemos aqui, que Deus não apenas permite que situações adversas se nos acometam, como também tem propósitos em todas elas, como no enfrentamento desta tempestade pelos discípulos. Deus tinha um propósito, eles não sabiam. Ao entrar no barco lá atrás, eu disse que Jesus podia ter ido por terra, num caminho mais curto, mas ele decidiu atravessar de barco com os discípulos. Então, Deus tinha um propósito com esta experiência. Deus jamais se abala com as reviravoltas que o mundo dá, nunca. Mas Deus ouve quando um filho seu clama por socorro. Vamos ver o que está lá posto no Salmo 107, do versículo 23 ao 32. Lembrem-se que Jesus estava dormindo profundamente, a tempestade não o despertou. Quem despertou Jesus foram os discípulos clamando por socorro. E aqui eu digo de novo, Deus não se abala com as reviravoltas que o mundo dá, mas Deus ouve quando um filho seu clama por socorro. Vejam aí o que diz o Salmo 107, 23 a 32. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas,
Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Nós precisamos, você e eu, precisamos envidar todos os nossos esforços para lidar com as nossas dificuldades, os nossos problemas e, metaforicamente, as tempestades da nossa vida. Entretanto, todo o nosso esforço será inútil se nós ignorarmos que Deus sempre é conosco. Vamos ainda ver o Salmo 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos, não temeremos. Claro, meus irmãos, que eu repito, os discípulos conheciam bem o Salmo 23, não é? Como nós também conhecemos. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí até chegar aquela parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, uma coisa é ter isso aqui, ó. Outra coisa é colocar isso em prática quando nós estamos no enfrentamento de verdadeiras tempestades que caem sobre nós. Não é fácil, não. Lembrar da Escritura é uma coisa, tê-la na mente é uma coisa, colocar a Escritura em prática é outra realidade bem distante da teoria. Mas não é impossível, não. Pode ser difícil. Possível não é. Se os discípulos que estavam lado a lado com Jesus, se estavam ali tendo Deus no barco e foram tomados de pânico, de pavor, meus irmãos, lembrem do apóstolo Paulo que não via Jesus. Jesus não estava em carne e osso naquele navio, mas Deus foi com eles e os livrou daquele naufrágio. Paulo, todos saíram vivos daquele naufrágio e observem o texto que a Márcia leu, mostra que a causa foi um homem. Deus quis poupar a vida do apóstolo Paulo e salvou todos os que estavam no navio com ele. Havia vários prisioneiros. E aí um centurião, alguém quis que eles fossem mortos para evitar que escapassem, mas nenhum deles escapou. Paulo falou, tenham calma, porque todos vão se salvar. Havia dito isso antes. É muito lindo aquele texto, aquela passagem de Atos. Vale a pena ler, viu? E aqui, caminhando para a conclusão, é sempre bom lembrar que a nossa fé será testada. Já foi, está sendo e será sempre testada, principalmente nas condições extremas. Nós nunca teremos a nossa fé testada quando tudo estiver bem. Não. Nós precisamos de fé quando nós não vemos saída. A fé, ela é um elemento fundamental quando nós não vemos chão para pisar, não temos onde firmar os pés e falar, estou seguro. Este é o momento de pegar a fé e utilizá-la na nossa vida para fazer sossegar o coração, já que nós não conseguimos fazer sossegar a tempestade, nós não temos a autoridade divina de fazer sossegar e parar e aquietar o tumulto que vem lá de fora para balançar a nossa vida, para sacudir o nosso coração. Não temos. Então é o momento de exercitar a fé e suplicar a Deus, Senhor, fortalece a minha fé. Eu preciso ter paz, preciso ter confiança, a tranquilidade dos discípulos, depois, estando diante de Deus atônitos e compreenderem que diante de Deus eles jamais precisavam temer, não é? Aquela reação que tiveram ao ver Jesus mandar o vento e o mar se acalmarem. Por último, antes, durante e ao final de tudo, o Senhor sempre será glorificado em tudo e em todos,
porque este é o propósito supremo de tudo que existe e acontece, neste mundo visível e no mundo invisível. O propósito de tudo que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer ainda é um só. Dele derivam outras coisas. E este propósito é aquele mesmo da criação, promover a honra e a glória de Deus. Então, repito, quando Jesus entrou no barco com os discípulos, havia um propósito, manifestar a glória de Deus. E isto aconteceu no momento em que os discípulos presenciam Deus ordenando, Deus subjugando a natureza num momento de fúria da parte do mar e da parte do vento. Então, meus irmãos, eu rogo a Deus que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ajude. Nesses dias difíceis, os homens não têm o controle, como muitos acham que têm, não têm controle sobre nada nessa vida. Quem detém o controle absoluto nas mãos é Deus. E tudo isto vai passar um dia. Então, não há motivo para entrar em pânico, para entrar em desespero, quando nós sabemos que Deus jamais abandona os seus. Deus ouve os seus filhos. Então, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. São palavras do salmista, que nós conhecemos e temos ouvido. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, clame ao Senhor. Creia em Deus. Não cesse de orar. Descansa nele. Espera nele. Ele ouvirá a oração que o seu povo faz neste momento, como sempre ouviu. Que Ele tenha misericórdia de nós e, na sua bondade infinita, misericórdia, nos fortaleça e nos ajude. Amém. Amém. Vamos então cantar o hino conhecido que aborda sobre esta parte aí desse texto, claro, fazendo assim uma aplicação à nossa vida, né? Segura aqui, por favor, amor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Se você não tem o Inário Novo Cântico, a letra dele é muito fácil de cantar, não é? E eu vou tentar puxar da memória aqui, tá bom? Lá. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, hoje sou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me encobrem, quem me dirá valer? Não tarde, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar.
chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto do destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor entre céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, sossegai, com voz e som para vos salvar, sossegai. É isso, esse hino é muito lindo, né? E ele se reporta a uma história que ocorreu de fato, né? Uma situação que acometeu os discípulos. E agora, quem não está enfrentando tempestade é agora? Fala para mim. Algum comentário aí, amor? Não? Tudo A bem? Salete, vamos mandar um beijo para a tia Anabel, que ela está assistindo Ah, a tia. convite da Salete, tia da Salete. Bel. Beijo, Anabel. Deus Beijo, abençoe Anabel, sua vida. Embora nós não a conheçamos pessoalmente, fica aí uma palavra também para o seu coração, de conforto, de encorajamento, viu? E a você e a todos os demais que estão participando conosco na manhã de hoje, viu, gente? Vamos então agora orar e vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, viu? E vamos pedir a Ele ter misericórdia de nós nesses dias de tempestade, de tormenta, de tribulação. Jesus está no nosso barco, viu, gente? Ele está no nosso barco, mas não está dormindo não, viu? Aí nós vamos nos reportar ao salmista que diz assim: ele não tosqueneja, não cochila, não dorme, aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Então vamos agradecê-lo por isto sempre, a cada dia em oração. Agora feche seus olhos e vamos orar juntos a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Chegou a hora de despedir, pessoal. Não por muito tempo, claro, se Deus quiser, logo à noite nós estaremos juntos e aí estaremos meditando na palavra de Deus por ocasião do culto, se Deus quiser, viu, gente? Então, 7 horas, lembrem-se, estejam aí conosco, se conectem e vamos caminhar pedindo a Deus que nos abençoe, tá bom? Vamos partir para aquele almoço abençoado daqui a pouco. E vamos despertar. E à noite a Tilene lá de Vitória está aí conosco. Ô Tilene, como vai? Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vinda. Miriam está aí. Outras pessoas entraram mais tarde. Joaninha, Gabi. E eu não pude cumprimentar todos vocês. Nós estamos chegando ao final da escola dominical de hoje. São 10h24. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo. E estamos terminando também um pouco mais cedo, tá bom? Presbítero Osmar, Ângela... Cindy, Vânia, presbítero Nilson, Júlia, Isa, todos os irmãos que estão aí, Guilherme, o Diego, Cátia, Paulinho, essa turma toda, Eliana de Araraquara. Eu estou procurando aqui, já falei a Salete, não, despedida Salete, Salete Odair, Dona Dulce, seu Nilson, Hilda, Valdir, Roseli, Hilda, Anjos, Deus abençoe, Laíse, Dona Zilda, Lloyd, todos os irmãos que entraram, Silas,
Que Deus abençoe a todos vocês. E eu espero, Fernando, lá do Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Aguentem firmes o frio aí, viu, gente? Tá gelado para todo mundo, tá bom? E aí à noite, não se esqueçam, às 7 horas, com a graça de Deus, estaremos firmes aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Então a Márcia vai fazer o favor de desligar aí e à noite esperamos vocês, viu? Gabriel, já dei tchau pro Gabriel também, viu? Até mais tarde, se Deus quiser, irmãos.